Uma senhora deu abrigo a um estranho. Era Jesus, em forma humana. Dona Benedita, uma senhora de cabelos brancos como neve e mãos calejadas pelo trabalho, caminhava devagar de volta para casa, carregando uma sacola surrada com algumas batatas e cenouras que havia conseguido comprar na feira. Seus passos eram lentos, não apenas pela idade avançada de 73 anos, mas pelo peso invisível que carregava no coração. Fazia 2 anos desde que seu marido, seu Antônio, havia partido para o descanso eterno. E fazia quase 10 anos que seus 3 filhos haviam migrado para as grandes cidades em busca de melhores oportunidades, deixando-a sozinha naquela casinha humilde de paredes de tijolos à vista e telhado de zinco remendado. A solidão era sua companheira mais fiel. Não a solidão física apenas, mas aquela solidão profunda da alma, que corrói por dentro e faz cada dia parecer mais longo que o anterior. Benedita conversava com Deus todas as noites, ajoelhada diante do pequeno crucifixo que pendia na parede do seu quarto. Pedia força para continuar, pedia saúde para não dar trabalho aos filhos que mal ligavam, e pedia, principalmente, um propósito para seus dias que pareciam se repetir em um ciclo monótono e cinzento. Senhor, para que o Senhor me mantenha aqui, ela sussurrava em suas orações noturnas. Já não sirvo mais para nada. Sou velha, fraca, esquecida. Se é para viver assim, sem utilidade, preferiria estar ao lado do meu Antônio. Mas Deus, em seu infinito mistério, mantinha-a ali, dia após dia, sem responder suas súplicas, sem revelar o propósito oculto que guardava para aquela vida aparentemente insignificante. Naquela tarde específica, enquanto dobrava a esquina de sua rua, Benedita notou algo incomum. À porta de sua casa, sentado nos degraus de cimento gasto, havia um homem. Era difícil distinguir seus traços na penumbra do crepúsculo, mas ela podia ver que usava roupas simples e surradas, e seus cabelos longos caíam sobre os ombros de forma desalinhada. Seu primeiro instinto foi o medo. Uma senhora idosa, sozinha, voltando para casa ao anoitecer e encontrando um estranho em sua porta. Era uma situação que faria qualquer pessoa recuar. Benedita parou a alguns metros de distância, segurando firme sua sacola contra o peito, como se aquilo pudesse protegê-la de algum perigo iminente. O homem percebeu sua presença e levantou o rosto. Mesmo na luz fraca, Benedita pôde ver seus olhos. Eram olhos profundos, serenos, que pareciam carregar tanto peso quanto compreensão. Não havia neles ameaça ou malícia. Havia, sim, uma estranha familiaridade, como se ela já conhecesse aquele olhar de algum lugar que não conseguia recordar. «Boa tarde, senhora», disse o homem com voz calma e suave. «Peço desculpas por estar aqui sem permissão. Estou de passagem pelo vilarejo e a noite está chegando. Procurava apenas um lugar para descansar um pouco antes de continuar meu caminho». Benedita ficou em silêncio por um momento, dividida entre o medo instintivo do desconhecido e algo mais profundo que não conseguia nomear. Uma voz interior, quase imperceptível, sussurrava que não havia perigo ali. «De onde o senhor vem?» perguntou ela, ainda mantendo distância. «De longe», respondeu o homem, com um sorriso discreto. «Muito longe. Caminho há dias e estas estradas são solitárias e áridas». Benedita olhou ao redor. A rua estava deserta. As poucas casas que ainda tinham luz acesa pareciam ilhas isoladas na escuridão crescente. O vento noturno começava a soprar, trazendo consigo o frio característico daquela época do ano. Ela observou o homem mais atentamente. Suas roupas estavam realmente gastas e sujas de poeira da estrada. Ele não carregava mochila ou bolsa. Apenas um bordão de madeira simples ao seu lado. Seus pés, calçados em sandálias antigas, pareciam machucados e inchados de tanto caminhar. «O senhor está com fome?» Benedita se ouviu perguntando, surpresa com suas próprias palavras. O homem sorriu novamente, desta vez com genuína gratidão. «Sim, senhora, não como desde ontem pela manhã».
Benedita não sabia explicar o que aconteceu a seguir. Todas as precauções que uma mulher sozinha deveria ter, todas as advertências que ouvia no rádio sobre não confiar em estranhos, todas as razões lógicas para virar as costas e buscar ajuda, tudo isso simplesmente se dissolveu diante daquele olhar sereno. "Venha", disse ela, finalmente se aproximando e abrindo o pequeno portão de ferro enferrujado. "Não é muito, mas tenho comida e um lugar onde o senhor pode descansar esta noite." O homem se levantou devagar, pegou seu bordão e inclinou a cabeça em sinal de profundo respeito. "O Senhor abençoe a senhora por sua bondade para com um desconhecido. Há poucos que abririam suas portas assim." Enquanto entravam na pequena casa, Benedita sentia seu coração bater mais rápido, não de medo, mas de uma emoção estranha que não experimentava há anos. Era como se, de alguma forma, algo importante estivesse para acontecer. Algo que daria sentido àqueles dias vazios pelos quais vinha passando. Ela não fazia ideia de quão certa estava essa intuição. A casa de Dona Benedita era modesta, mas limpa e organizada. A sala principal combinava área de estar e cozinha, separadas apenas por um balcão baixo de alvenaria. As paredes, embora descascadas em alguns pontos, eram decoradas com fotografias antigas em molduras simples, registros de tempos mais felizes, quando a casa ainda ecoava com risadas de crianças e conversas animadas nas refeições. Um sofá de tecido gasto ocupava uma parede, ladeado por 2 cadeiras de madeira que haviam conhecido dias melhores. Na cozinha, um fogão a lenha antigo dividia espaço com um fogão a gás de 2 bocas. Uma mesa pequena com 4 cadeiras ficava próxima à janela que dava para os fundos, onde se podia ver um quintalzinho com algumas galinhas e um pé de jabuticaba já velho. O homem entrou com respeito evidente, observando tudo ao redor com olhos que pareciam ver além das simples coisas materiais. Enquanto Benedita acendia as luzes e fechava a porta, ele permaneceu de pé, aguardando instruções, segurando seu bordão com as 2 mãos. "Sente-se, por favor", disse Benedita apontando para uma das cadeiras à mesa. "Vou preparar algo para comermos." "Permita-me ajudá-la", ofereceu o homem, mas Benedita fez um gesto negativo com a mão. "O senhor está cansado da viagem. Descanse, não vai demorar." Benedita colocou a sacola sobre o balcão e começou a trabalhar. Pegou as batatas e cenouras que havia comprado, lavou-as cuidadosamente e começou a descascá-las. Seus movimentos eram automáticos, resultado de décadas fazendo a mesma coisa. Enquanto trabalhava, observava discretamente o homem sentado à mesa. Ele havia fechado os olhos e parecia estar em oração silenciosa, os lábios movendo-se imperceptivelmente. Suas mãos calejadas repousavam sobre a mesa de madeira gasta, e havia nele uma paz que parecia irradiar para todo o ambiente. Benedita sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que sua casa não estava tão vazia quanto de costume. "Qual é o seu nome?", perguntou ela, quebrando o silêncio enquanto cortava as batatas em pedaços. O homem abriu os olhos e a observou por um momento antes de responder. "Pode me chamar de David." "David", repetiu Benedita. "É um nome bonito, bíblico." "Sim", confirmou ele com um sorriso suave. "O nome do pastor que se tornou rei. O nome daquele que, mesmo sendo pequeno aos olhos dos homens, era grande aos olhos de Deus." Benedita assentiu enquanto acrescentava os legumes a uma panela com água. Acendeu o fogo e ajustou a chama. "E o senhor, David, para onde vai?" "Vou aonde sou chamado", respondeu ele enigmaticamente. "Há muitas estradas, muitos vilarejos, muitas pessoas que precisam de uma palavra, de um gesto, de uma presença. Caminho de lugar em lugar, levando o que posso levar." "E o que seria isso?", perguntou Benedita, genuinamente curiosa. "Esperança", disse David simplesmente. "Esperança para aqueles que perderam, força para aqueles que estão fracos, lembrança para aqueles que esqueceram." "Esqueceram o quê?"
de que não estão sozinhos, de que são amados, de que há um propósito mesmo quando não conseguem vê-lo. As palavras de David tocaram algo profundo dentro de Benedita. Ela parou o que estava fazendo e se virou para ele, os olhos subitamente úmidos. E funciona? As pessoas escutam? Algumas escutam, outras não. Mas a mensagem precisa ser entregue, independentemente de como será recebida. Cada alma que encontramos tem sua própria jornada, seu próprio tempo de despertar. Benedita enxugou discretamente os olhos com o avental e voltou para o fogão. Adicionou um pouco de sal à panela e mexeu o conteúdo. Deve ser uma vida difícil, caminhar assim, sem destino certo, sem casa própria. É uma vida de propósito, corrigiu David gentilmente. E isso é uma vida de propósito, corrigiu David gentilmente. E isso faz toda a diferença. Uma pessoa pode ter uma grande casa, muitas posses, conforto material, e ainda assim sentir um vazio imenso dentro de si. Outra pode não ter onde repousar a cabeça, mas carregar no coração uma plenitude que nenhuma riqueza pode comprar. O senhor fala como um pregador, observou Benedita. Sou apenas um mensageiro, respondeu David, um viajante que compartilha o que aprendeu no caminho. Enquanto a comida cozinhava, Benedita preparou um pouco de arroz e pegou algumas tortilhas que havia feito pela manhã. Não era uma refeição elaborada, mas seria suficiente. Ela se lembrou das palavras de sua avó há tantos anos. Deus não olha para o tamanho da mesa, mas para o tamanho do coração que compartilha. A senhora vive sozinha? Perguntou David, embora o tom de sua voz sugerisse que ele já conhecia a resposta. Sim, confirmou Benedita suspirando. Meu marido faleceu há 2 anos. Meus filhos foram embora para as cidades grandes. Eles têm suas vidas, seus trabalhos, suas famílias. Ligam uma vez por mês, talvez. Nas datas especiais, às vezes mandam um pouco de dinheiro. E a senhora se sente esquecida. Não foi uma pergunta, mas uma afirmação suave. Benedita sentiu as lágrimas ameaçarem voltar. Não deveria reclamar. Tenho saúde, tenho esta casa, tenho comida. Mas há dias em que não falo com ninguém. Passo horas apenas sentada ali no sofá, olhando para as fotografias antigas, me perguntando se ainda tenho alguma utilidade neste mundo. David permaneceu em silêncio por um momento, deixando que as palavras de Benedita ecoassem no ambiente. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma compaixão profunda que parecia envolvê-la como um abraço. Deixe-me contar uma coisa, dona Benedita. No reino dos céus não existem pessoas inúteis. Cada alma tem um propósito, cada vida tem um significado. Às vezes, esse propósito não é grandioso aos olhos do mundo. Não envolve multidões ou reconhecimento, mas aos olhos de Deus, cada ato de bondade, cada palavra de conforto, cada gesto de amor, por menor que seja, brilha como uma estrela no firmamento. Mas eu não faço nada de especial, protestou Benedita, pegando pratos no armário. Não? David inclinou a cabeça ligeiramente. Há poucas horas a senhora encontrou um estranho à porta de sua casa. Um homem que poderia ser perigoso, que poderia trazer problemas. E mesmo assim, movida apenas pela compaixão, a senhora abriu sua porta e compartilhou o pouco que tem. Sabe quantas pessoas passariam direto, fingindo não ver? Sabe quantos corações se endureceram tanto que perderam a capacidade de sentir a dor do outro? Benedita colocou os pratos na mesa, refletindo sobre aquelas palavras. Ela havia agido por impulso, seguindo apenas uma voz interior que lhe dizia para ajudar. Não tinha pensado em grandeza ou reconhecimento. É apenas uma refeição simples, murmurou ela. Para mim, é muito mais que isso, disse David, seu olhar intenso fixo nela. É um lembrete de que ainda existe bondade neste mundo, de que a hospitalidade tão valorizada pelos antigos não morreu completamente, de que quando compartilhamos o que temos, mesmo sendo pouco, estamos refletindo o amor divino que flui através de nós.
A comida ficou pronta, e Benedita serviu 2 pratos generosos, colocando um diante de David e outro em seu próprio lugar. Sentou-se à mesa, de frente para ele, e por um momento os dois apenas se olharam. "A senhora gostaria de agradecer pela refeição?" perguntou David. Benedita assentiu, juntando as mãos e fechando os olhos. Começou a recitar a oração que havia aprendido desde criança, mas David gentilmente a interrompeu. "Permita-me, se a senhora não se importa." Ele estendeu as mãos, e Benedita, após uma breve hesitação, colocou as suas sobre elas. As mãos de David eram quentes e transmitiam uma sensação estranha, como se um fluxo de energia, de paz, fluísse através delas. David fechou os olhos e começou a orar. Sua voz era baixa, mas cada palavra parecia carregar um peso especial, como se fossem mais que simples sons, mas vibrações que penetravam diretamente na alma. "Pai Celeste, agradecemos por este alimento que recebemos de tuas mãos generosas. Abençoa esta casa e quem nela habita. Transforma a solidão em presença, o vazio em plenitude, o esquecimento em lembrança. Que esta mesa simples seja um altar onde reconhecemos tua provisão e teu amor. E que cada bocado nos lembre de que somos alimentados não apenas por pão, mas por cada palavra que sai da tua boca. Abençoa Dona Benedita, cujo coração bondoso reflete tua luz, mesmo quando ela não percebe. Amém." Quando David terminou e abriu os olhos, Benedita estava chorando silenciosamente. Lágrimas corriam por suas bochechas enrugadas, mas não eram lágrimas de tristeza. Era como se algo dentro dela, há muito tempo represado, finalmente encontrasse vazão. "Por que a senhora chora?" perguntou David gentilmente. "Eu não sei", respondeu Benedita, enxugando as lágrimas com o avental. "É que faz tanto tempo que alguém não ora por mim, que alguém não se importa comigo dessa forma. Eu oro todos os dias, mas sempre pedindo por outros, pelos meus filhos, pelos necessitados. Mas ninguém ora por mim." "Deus ouve suas orações, Dona Benedita, e saiba que há alguém que sempre ora por você. Alguém que conhece cada lágrima derramada, cada suspiro de solidão, cada momento de dúvida. E mesmo quando a senhora se sente esquecida pelo mundo, nunca é esquecida por ele." Eles começaram a comer em silêncio confortável. A comida era simples, batatas cozidas, cenouras, arroz e tortilhas, mas David comia com genuína apreciação, como se fosse um banquete. Benedita percebeu que ele deveria estar realmente faminto, mas mesmo assim, ele comia com moderação e dignidade. "Está gostoso?" perguntou ela, subitamente preocupada que a comida não estivesse boa o suficiente. "Está perfeito", assegurou David sorrindo. "Sabe, eu já estive em casas de ricos e de pobres. Já comi em mesas fartas e em mesas vazias. E posso dizer com certeza, a melhor refeição não é determinada pela abundância da comida, mas pela abundância do amor com que é compartilhada. E esta refeição está transbordando de amor." Benedita sentiu seu coração aquecer com aquelas palavras. Há quanto tempo ninguém valorizava seu esforço? Há quanto tempo ninguém reconhecia o cuidado que ela colocava nas pequenas coisas? "David", disse ela após alguns minutos de silêncio, "o senhor falou sobre levar esperança às pessoas, mas como se faz isso? Como se dá esperança a alguém que perdeu tudo?" David colocou o garfo no prato e a observou com aqueles olhos profundos que pareciam ver através dela, começando por reconhecer que tudo é uma palavra grande. Raramente alguém perde verdadeiramente tudo. Mesmo nas circunstâncias mais devastadoras, sempre resta algo, um novo amanhecer, uma respiração, uma possibilidade ainda não explorada. A esperança não é a negação da dor ou do sofrimento. Não é fingir que está tudo bem quando não está. A verdadeira esperança é a certeza de que, por mais escura que seja a noite, uma nova manhã virá. É a confiança de que não estamos caminhando sozinhos, mesmo quando parece que estamos. Mas e quando a pessoa já não tem forças para continuar? Quando já tentou tanto e falhou tantas vezes que não vê mais sentido em tentar?
Então, disse David suavemente, essa pessoa precisa de alguém que caminhe ao seu lado, que carregue sua fé quando ela não puder mais carregá-la sozinha, que lembre-a de quem ela é quando ela mesma esqueceu. É por isso que não fomos feitos para viver isolados, Dona Benedita. Fomos criados para a comunhão, para sermos instrumentos de graça uns para os outros. Mas eu sou apenas uma velha solitária, disse Benedita, sua voz quebrando um pouco. O que posso oferecer a alguém? David estendeu a mão e tocou levemente o braço de Benedita. O toque era suave, mas ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo inteiro, como se algo adormecido dentro dela estivesse despertando. A senhora acabou de me oferecer mais do que imagina. Um lugar para descansar, uma refeição para saciar minha fome, uma conversa para aliviar a solidão, compaixão quando eu poderia ter encontrado indiferença. Isso não é pouca coisa, Dona Benedita. Às vezes, os gestos que consideramos pequenos são os que têm o maior impacto na eternidade. Eles terminaram a refeição em uma atmosfera que havia se transformado. O que começou com apreensão e incerteza havia se tornado algo completamente diferente. Uma conexão, uma comunhão que transcendia as palavras. Quando terminaram, Benedita começou a recolher os pratos, mas David se levantou e gentilmente tomou os pratos de suas mãos. Permita-me ajudá-la agora, disse ele. É o mínimo que posso fazer. Juntos, eles lavaram os pratos em um silêncio confortável. Benedita lavava e David secava com um pano limpo que ela lhe dera. Era uma cena doméstica simples, mas havia algo profundamente significativo naquele momento. Duas almas, estranhos há poucas horas, agora trabalhando lado a lado em harmonia perfeita. Quando terminaram, Benedita preparou um chá de ervas que cultivava em seu quintal, camomila e cidreira com um toque de mel. Serviu em 2 xícaras velhas mas queridas, herdadas de sua mãe. Sentaram-se novamente à mesa, as xícaras fumegantes entre eles, e foi então que Benedita percebeu algo extraordinário. Pela primeira vez em 2 anos, desde a morte de seu marido, ela não se sentia sozinha. Aquele estranho, aquele viajante misterioso chamado David, havia trazido para dentro de sua casa algo que ela pensava ter perdido para sempre. A sensação de ter companhia, de importar para alguém, de fazer parte de algo maior que sua própria existência solitária. A noite havia caído completamente, e através da janela da cozinha, Benedita podia ver um céu repleto de estrelas. Não havia poluição luminosa naquele pequeno vilarejo, e as constelações brilhavam com uma clareza que as cidades grandes haviam esquecido há muito tempo. Benedita olhou para o relógio de parede. Eram quase 8 horas. Normalmente, a essa altura, ela já estaria se preparando para dormir, depois de assistir a um programa qualquer na televisão antiga que ocupava um canto da sala. Mas naquela noite, ela não sentia sono. Havia uma energia no ar, uma antecipação, como se algo importante ainda estivesse por acontecer. "Está esfriando", comentou David, soprando levemente sua xícara de chá. "A senhora tem lenha? Podemos acender o fogão para aquecer a casa." "Tenho sim", respondeu Benedita. "No quintal tem uma pilha de lenha seca. Meu vizinho, seu João, foi gentil em trazer para mim depois da última poda das árvores." "Permita-me buscá-la", ofereceu David, levantando-se. "Não deixe que eu vou", começou Benedita, mas David já estava a caminho da porta dos fundos. "A senhora já fez tanto por mim esta noite. Deixe-me retribuir pelo menos em parte." Ele saiu para o quintal, e Benedita o observou pela janela. David movimentava-se com uma graça natural, pegando os pedaços de lenha e empilhando-os nos braços. As galinhas, que normalmente se agitavam com qualquer presença estranha, permaneciam calmas, como se reconhecessem nele algo familiar. Quando David voltou com os braços cheios de lenha, Benedita já havia aberto a porta do fogão a lenha antigo.
Ele colocou cuidadosamente os pedaços dentro, arrumando-os de forma a permitir que o fogo respirasse. Benedita acendeu um fósforo e o jogou entre a lenha, e em poucos minutos chamas amarelas e alaranjadas dançavam alegremente. Há algo mágico no fogo, não acha? Disse David, observando as chamas. Desde os tempos mais antigos, o fogo tem reunido as pessoas. Ao redor dele, histórias são contadas, sabedoria é compartilhada, corações se aquecem tanto quanto corpos. Eles puxaram as cadeiras para mais perto do fogão, sentindo o calor agradável que começava a se espalhar pela casa. O crepitar das chamas criava uma trilha sonora reconfortante para o silêncio da noite. David, começou Benedita hesitante, o senhor disse que viaja de lugar em lugar, deve ter visto muitas coisas, conhecido muitas pessoas. Sim, confirmou ele. E cada pessoa, cada história é única, cada alma carrega suas próprias lutas, suas próprias vitórias, suas próprias cicatrizes. Poderia me contar sobre algumas dessas pessoas? David sorriu. E havia nos seus olhos aquele brilho especial de quem sabe que está prestes a compartilhar algo precioso. Vou contar sobre uma mulher que conheci não muito longe daqui, alguns meses atrás. O nome dela era Rosa, e ela vivia em um barraco nas margens de uma grande cidade. Rosa tinha 4 filhos, todos pequenos, e o marido havia-a abandonado, fugindo com outra mulher e deixando-a sem um centavo. Benedita se inclinou para a frente, absorvida na história. Rosa estava desesperada, continuou David. Ela não tinha emprego, não tinha educação formal, não tinha família que pudesse ajudá-la. Todas as manhãs, ela acordava sem saber de onde viria a próxima refeição para seus filhos. Muitas noites, ela mesma ia dormir com fome para que eles pudessem comer. E em meio a todo esse sofrimento, ela começou a perder a fé. Começou a questionar se Deus realmente existia. E se existia, por que permitia que ela e seus filhos passassem por aquilo? Pobrezinha, murmurou Benedita, seus olhos marejando. Eu conheço essa dor. Quando meus filhos eram pequenos e meu marido adoeceu, houve épocas em que não tínhamos quase nada. Então a senhora entende, disse David, assentindo. Um dia estava caminhando por aquela área e vi Rosa sentada do lado de fora de seu barraco chorando. Seus filhos brincavam na terra próximos, alheios ao desespero da mãe. Sentei-me ao lado dela e perguntei por que chorava. E ela desabafou tudo, todo o sofrimento, toda a frustração, toda a sensação de abandono. E o que o senhor disse a ela? Primeiro deixei-a chorar. Às vezes, isso é o que uma pessoa mais precisa, alguém que simplesmente esteja presente, que não tente imediatamente consertar ou dar soluções fáceis, mas que apenas reconheça a dor. Quando ela finalmente se acalmou um pouco, perguntei se podia contar-lhe uma história. Uma história? Sim, contei a ela sobre uma mulher que viveu há muito tempo, uma mulher que também enfrentou dificuldades. Essa mulher teve que fugir de sua terra natal quando seu filho era apenas um bebê, porque um rei cruel queria matá-lo. Ela viveu como refugiada em terra estrangeira, sem saber se algum dia poderia voltar para casa. Anos depois, quando finalmente retornou, teve que criar seu filho na pobreza. Vendo-o crescer e eventualmente ser rejeitado, humilhado e assassinado de forma brutal. E mesmo assim, essa mulher manteve sua fé. Você sabe quem era essa mulher, Dona Benedita? Benedita pensou por um momento, e então seus olhos se arregalaram. Maria, a mãe de Jesus? Exatamente, confirmou David. E quando contei isso a Rosa, vi algo mudar em seus olhos. Ela percebeu que não estava sozinha em seu sofrimento. Que até mesmo a mãe do próprio Salvador havia enfrentado dificuldades tremendas. E que se Maria pôde manter sua fé em meio a tudo aquilo, talvez ela também pudesse. E o que aconteceu depois? Lhe perguntou Benedita, ansiosa. Aconteceu que Rosa decidiu não desistir. Ela começou a fazer bolos e salgados para vender nas ruas. Era um trabalho árduo e no início ela mal conseguia cobrir os custos. Mas ela persistiu. Aos poucos, sua reputação cresceu.
As pessoas começaram a procurá-la, porque seus bolos eram feitos com amor. Cada um deles, uma pequena obra-prima de dedicação. Quando voltei àquela área 3 meses depois, Rosa havia alugado uma pequena loja. Não era nada grandioso, mas ela tinha uma vitrine, tinha clientes regulares e, o mais importante, tinha esperança. Seus filhos estavam bem alimentados, frequentando a escola, e havia em seus olhos uma luz que não estava lá antes. Benedita limpou as lágrimas que escorriam por suas bochechas. Que história linda! O Senhor mudou a vida dela. Não, corrigiu David suavemente. Eu apenas lembrei-a de algo que ela havia esquecido. A força já estava dentro dela. Ela apenas precisava ser lembrada de que não estava sozinha, de que sua luta tinha significado, de que valia a pena continuar. Gostaria de ter essa força, disse Benedita, sua voz quase um sussurro. A senhora tem, afirmou David, virando-se para olhá-la diretamente. Está aqui agora mesmo, dona Benedita. A senhora enfrentou a perda de seu marido, a distância de seus filhos, a solidão de dias intermináveis. E mesmo assim continua aqui. Continua vivendo, continua mantendo sua casa, continua indo à feira, continua cuidando de suas galinhas. E esta noite, mesmo sem me conhecer, mesmo podendo sentir medo, a senhora abriu sua porta. Isso não é força? Benedita nunca havia pensado dessa forma. O fogo crepitava suavemente no fogão, lançando sombras dançantes nas paredes da pequena casa. Benedita permaneceu em silêncio por alguns momentos, absorvendo as palavras de David. Pela primeira vez em muito tempo, ela começava a ver sua própria vida sob uma luz diferente. Não como uma existência sem propósito, mas como uma jornada de resistência e coragem silenciosa. Nunca pensei em mim dessa forma, admitiu ela finalmente. Sempre me senti tão insignificante. Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha um propósito claro: cuidar deles, alimentá-los, vê-los crescer. Depois que foram embora, parecia que minha razão de existir havia ido com eles. David se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos refletindo a luz dourada do fogo. Posso fazer uma pergunta, dona Benedita? Claro. Quando a senhora olha para aquelas fotografias na parede, o que vê? Benedita voltou seu olhar para as molduras que decoravam a parede da sala. Retratos desbotados de casamentos, aniversários, momentos de família congelados no tempo. Vejo tempos melhores, respondeu ela com melancolia. Vejo quando esta casa estava cheia de vida, quando meu Antônio ainda estava aqui, quando ouvia as vozes dos meus filhos enchendo cada canto. E isso a faz feliz ou triste? Benedita pensou cuidadosamente antes de responder. As duas coisas, acho. Feliz por ter vivido aqueles momentos. Triste porque se foram e nunca voltarão. E se eu lhe dissesse que ainda não se foram? Benedita franziu o senho, confusa. Como assim? Meu marido está morto, meus filhos estão longe. O corpo de seu marido partiu, sim, disse David gentilmente. Mas e o amor que vocês compartilharam? E as lições que ele lhe ensinou? E a força que ele lhe transmitiu? Isso morreu com ele? Benedita sentiu um aperto no peito. Não morreu. Seus filhos estão fisicamente distantes, mas a senhora deixou de ser mãe deles? Os valores que a senhora lhes ensinou, as histórias que contou, o amor que plantou em seus corações, isso desapareceu porque eles se mudaram para outra cidade? Não, repetiu Benedita, sua voz embargada. Então veja, continuou David, sua voz carregando aquela calidez reconfortante. Nada que é verdadeiramente importante se perde. Pode mudar de forma, pode não estar mais visível aos nossos olhos, mas permanece. O amor não conhece distância nem morte. Ele transcende tudo isso. Lágrimas começaram a correr livremente pelo rosto enrugado de Benedita. Mas dói tanto. Dói acordar de manhã e não encontrar meu Antônio no lado dele da cama. Dói preparar comida para uma pessoa só quando passei décadas cozinhando para uma família inteira. Dói quando o telefone não toca, quando as semanas passam e meus filhos não ligam. David se levantou e, com um gesto surpreendentemente íntimo para alguém que ela conhecera há poucas horas, ajoelhou-se ao lado da cadeira de Benedita. Pegou suas mãos calejadas entre as dele.
Dona Benedita, ouça-me bem. A dor que a senhora sente é real e válida. Não estou dizendo para ignorá-la ou fingir que não existe. Mas a dor, por mais intensa que seja, não é a história toda. Ela é apenas um capítulo, não o livro inteiro. Como posso ver além da dor? Perguntou ela, sua voz um sussurro quebrado. Contarei outra história, disse David, retornando à sua cadeira, mas agora sentando-se ainda mais próximo. Conheci um homem há alguns anos. Ele havia perdido sua filha em um acidente terrível. Ela tinha apenas 16 anos, toda uma vida pela frente. Esse homem, vou chamá-lo de Pedro, ficou completamente devastado. Por meses ele mal conseguia sair da cama. Recusava-se a trabalhar, recusava-se a comer direito, recusava-se a viver. Ele me disse que Deus havia sido cruel, que não havia justiça no mundo, que era melhor morrer do que continuar carregando aquela dor. Benedita escutava atentamente, reconhecendo aquele tipo de dor. Ela mesma havia passado por algo similar quando Antônio morreu. Pedro tinha outro filho. O menino de 12 anos, continuou David. Esse menino também estava sofrendo a perda da irmã, mas além disso, estava perdendo o pai. Porque embora Pedro estivesse fisicamente presente, ele havia se tornado apenas uma casca vazia. O menino tentava conversar com ele, tentava abraçá-lo, tentava trazê-lo de volta, mas Pedro estava tão consumido por sua dor que não conseguia ver o filho que ainda tinha, que ainda precisava dele. Pobre criança, murmurou Benedita. Um dia, sentei-me com Pedro e perguntei, se sua filha pudesse vê-lo agora, o que ela diria? E ele ficou em silêncio por muito tempo. Então, finalmente, com lágrimas nos olhos, respondeu, ela me diria para cuidar do irmão dela. Ela me diria para continuar vivendo. E ele conseguiu? Não foi fácil, e não foi rápido. Mas aos poucos, Pedro começou a perceber que honrar a memória de sua filha não significava morrer com ela. Significava viver de uma forma que ela aprovaria. Ele voltou a trabalhar. Começou a realmente ver seu filho novamente. Começou a fazer as coisas que sua filha amava. Cuidar do jardim que ela plantara. Tocar no piano que ela tocava. Compartilhar histórias sobre ela para manter sua memória viva de forma saudável, não doentia. David fez uma pausa, deixando que as palavras penetrassem. Quando voltei a ver Pedro, um ano depois, ele me disse algo que nunca esquecerei. Ele disse, eu pensei que minha vida havia acabado quando ela morreu. Mas percebi que tinha uma escolha. Podia deixar que aquela tragédia definisse o resto da minha existência, ou podia transformá-la em algo com propósito. Escolhi viver de uma forma que honrasse minha filha, que mostrasse ao meu filho que é possível sobreviver às tempestades mais terríveis, que ajudasse outros pais que passassem pelo mesmo. Minha dor não desapareceu, mas ela não me controla mais. Benedita enxugou os olhos com as mãos. A história havia tocado profundamente algo dentro dela. Eu tenho me deixado controlar pela dor, admitiu ela. Desde que Antônio morreu, é como se eu tivesse parado de viver realmente. Apenas existo, indo de um dia para o outro, esperando nem sei o quê. Esperando a morte? Perguntou David sem rodeios. A franqueza da pergunta chocou Benedita, mas ela não podia negar. Sim, sussurrou. Às vezes sim, penso que seria mais fácil, que poderia estar com ele novamente, que não teria que sentir essa solidão pesada todos os dias. E seus filhos, seus netos? Meus filhos têm suas próprias vidas, e meus netos mal me conhecem. Quando venho, sou apenas a vovó que aparece uma vez por ano no Natal, se tanto. Isso a entristece? Claro que sim. Eu queria ser parte importante das vidas deles, como minha avó foi na minha, mas estou tão longe, e eles estão tão ocupados. Dona Benedita, disse David, sua voz assumindo um tom mais firme, mas ainda gentil. Posso lhe dizer algo que talvez seja difícil de ouvir? Ela hesitou, mas assentiu. A senhora construiu uma prisão ao redor de seu coração e chamou isso de luto. A dor que sente é real, mas a isolação que escolheu é sua própria criação. Seus filhos estão longe, sim. Mas a senhora os liga, escreve cartas, manda mensagens, ou apenas espera que eles tomem a iniciativa?
Benedita abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma boa resposta. A verdade é que ela havia se tornado passiva em relação a seus filhos, esperando que eles mantivessem o contato, ressentindo-se quando não o faziam, mas raramente sendo ela mesma a procurá-los. Vejo pelo seu silêncio que compreende o que estou dizendo, continuou David. E seus vizinhos aqui no vilarejo, quantos vivem também em solidão? Quantos são idosos como a senhora, viúvos como a senhora, com filhos distantes como os seus? A senhora já pensou em alcançá-los? Eu não saberia como, admitiu Benedita. Do mesmo jeito que alcançou a mim esta noite, disse David, sorrindo gentilmente, com um simples gesto de bondade, com uma porta aberta, com uma refeição compartilhada, com presença genuína. Benedita olhou para o fogo, vendo as chamas dançarem e transformarem a lenha em calor e luz. Havia uma metáfora ali que ela estava começando a entender. Acha que ainda há tempo? Perguntou ela, sua voz pequena. Tenho 73 anos. Não sei quanto tempo ainda tenho. Ninguém sabe quanto tempo tem, Dona Benedita. Um jovem de 20 anos pode ter menos tempo que uma senhora de 73. A questão não é quanto tempo resta, mas o que fazemos com o tempo que temos. E posso garantir-lhe, enquanto houver fôlego em seus pulmões, há propósito para sua vida. Mas o que posso fazer? Sou apenas uma velha sem educação, sem recursos, sem... Paré, interrompeu David levantando a mão. A senhora precisa parar de se definir pelo que não tem e começar a reconhecer o que tem. Tem sabedoria acumulada em 7 décadas de vida. Tem habilidades. Pode cozinhar, pode costurar, pode cuidar de um lar. Tem compaixão, provou isso esta noite. Tem fé, mesmo quando ela vacila. Tem uma casa onde pode receber pessoas. Tem tempo, que é o recurso mais precioso que existe. David se levantou e caminhou até a parede onde as fotografias estavam penduradas. Apontou para uma foto antiga de Benedita com seus filhos pequenos. Olhe para esta mulher, disse ele. Ela criou 3 crianças praticamente sozinha enquanto seu marido estava doente. Ela trabalhou de sol a sol para garantir que tivessem comida na mesa. Ela lhes ensinou valores, fé, respeito. Ela fez sacrifícios que ninguém viu. Essa mulher era fraca ou forte? Era forte, respondeu Benedita, olhando para sua versão mais jovem na fotografia. E onde foi que essa força desapareceu? Ela se dissolveu porque a senhora envelheceu, porque seu marido morreu, porque seus filhos cresceram e partiram? Benedita pensou por um longo momento. Não desapareceu. Acho que apenas esqueci que a tinha. Exatamente, disse Davi, voltando para perto do fogo. A senhora não perdeu sua força, apenas esqueceu onde a guardou. E esta noite, Dona Benedita, é uma oportunidade de lembrá-la novamente. Como? Primeiro, parando de viver no passado. Honre suas memórias, sim. Seja grata pelos anos que teve com seu marido, pelos anos que teve seus filhos em casa. Mas pare de tentar viver naquele tempo. Ele se foi. Ele fez um gesto abrangente. É sua realidade agora, e esta realidade pode ser tão significativa quanto a anterior, apenas diferente. Benedita assentiu lentamente, absorvendo aquilo. Segundo, conecte-se. Ligue para seus filhos amanhã. Não para reclamar que eles não ligam, não para fazê-los sentir culpa, mas simplesmente para dizer que os ama, que está pensando neles, que gostaria de saber como estão. Escreva cartas para seus netos, conte-lhes histórias sobre quando seus pais eram crianças. Envie desenhos, pequenos presentes feitos à mão, construa pontes em vez de muros. E se eles não responderem? Perguntou Benedita com medo da rejeição. Então a senhora terá feito sua parte. Não podemos controlar como os outros respondem ao nosso amor, mas podemos controlar se o oferecemos ou não. E o ato de amar, por si só, já tem valor, independentemente de como é recebido. E terceiro, perguntou Benedita, percebendo que David tinha mais a dizer. Terceiro, olhe ao seu redor.
Este vilarejo está cheio de pessoas que, como a senhora, estão solitárias, esquecidas, precisando de uma palavra amiga, de uma presença carinhosa. A senhora poderia ser essa presença para elas. Imagine se a senhora começasse a visitar uma vizinha idosa uma vez por semana. Se compartilhasse uma refeição com alguém que come sozinho todos os dias. Se oferecesse ajuda a alguém que está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Mas eu mesma mal consigo cuidar de mim, protestou Benedita fracamente. A senhora me alimentou esta noite, não foi? E me deu abrigo. E conversou comigo. Não me parece alguém que mal consegue cuidar de si mesma. Às vezes, Dona Benedita, a melhor cura para nossa própria dor é aliviar a dor de outro. Quando nos focamos em servir, em amar, em dar, milagrosamente nosso próprio vazio começa a se preencher. O relógio na parede marcava 9:30. Benedita olhou pela janela e viu a escuridão completa lá fora, pontuada apenas pelas estrelas distantes. Mas dentro da casa, ao redor do fogo, havia luz e calor. "David", disse ela, sua voz carregada de emoção, "não sei quem o senhor realmente é. Às vezes, quando o olho, parece que vejo algo mais, algo que não consigo explicar. Mas sei que o senhor foi enviado até mim esta noite por alguma razão. E agradeço a Deus por isso." David sorriu, e naquele sorriso havia uma profundidade de amor e compreensão que Benedita nunca havia visto em nenhum rosto humano. "Todos nós somos enviados uns aos outros, Dona Benedita. Às vezes percebemos, às vezes não, mas cada encontro tem um propósito, cada conversa carrega sementes que podem florescer de formas que nem imaginamos." Eles permaneceram em silêncio confortável por alguns minutos, apenas observando o fogo e ouvindo os sons noturnos que entravam pela janela entreaberta. Grilos cantando, o vento sussurrando entre as árvores, o latido distante de um cachorro. "Está ficando tarde", disse Benedita finalmente. "O senhor deve estar exausto da viagem. Deixe-me preparar um lugar para o senhor dormir." "Isso seria muito gentil", agradeceu David. Benedita levantou-se e foi até um armário pequeno no corredor. Pegou lençóis limpos, um cobertor e um travesseiro. "Não tenho um quarto de hóspedes", disse ela, desculpando-se. "Mas o sofá é confortável. Meu Antônio dormia ali às vezes quando estava muito cansado para subir as escadas para o quarto." "Será perfeito", assegurou David. Juntos eles arrumaram o sofá, transformando-o em uma cama improvisada, mas acolhedora. Benedita alisou os lençóis com cuidado, querendo que tudo estivesse perfeito para seu hóspede. "Pronto", disse ela, satisfeita. "Se precisar de alguma coisa durante a noite, meu quarto é logo ali." Apontou para uma porta no pequeno corredor. "Não hesite em me chamar." "Obrigado, Dona Benedita, pela comida, pelo abrigo, pela conversa, por tudo." Benedita sentiu seus olhos marejarem novamente. "Eu que agradeço. O senhor não sabe o quanto esta noite significou para mim. Há tanto tempo que eu não conversava de verdade com alguém, que não sentia que importava, que não via um propósito." "Agora a senhora vê?" perguntou David gentilmente. "Acho que estou começando a ver", respondeu ela com um sorriso tímido. "Ou pelo menos estou lembrando como enxergar." "Então minha vinda aqui já valeu a pena", disse David. Benedita deu boa noite e caminhou em direção ao seu quarto. Mas na porta virou-se uma última vez. "David, Sam, o senhor vai embora de manhã, não vai? Meu caminho continua assim. Há outros lugares, outras pessoas que precisam de uma palavra, de um gesto. Vou sentir sua falta", admitiu ela. "É estranho dizer isso sobre alguém que conhecia há apenas algumas horas, mas é verdade. Há encontros que marcam mais que anos de convivência superficial, Dona Benedita. Quando duas almas se tocam verdadeiramente, o tempo deixa de ter importância. E mesmo que eu parta amanhã, algo do que compartilhamos esta noite permanecerá com a senhora, assim como a senhora permanecerá comigo." "O senhor promete que vai se lembrar de mim?" "Sempre", disse David.
E havia nas suas palavras uma solenidade que fez Benedita sentir que ele realmente cumpriria aquela promessa. E a senhora também se lembrará desta noite, e das coisas que conversamos, e do propósito que redescobriu. Promete? Prometo, disse Benedita com convicção. Então vá descansar. Amanhã é um novo dia. O primeiro dia do resto de sua vida, o primeiro dia de uma nova jornada. Benedita entrou em seu quarto e fechou a porta suavemente. Ajoelhou-se ao lado da cama, diante do crucifixo na parede, e orou. Mas desta vez, sua oração era diferente. Não era mais cheia de lamentos e questionamentos. Era cheia de gratidão, de reconhecimento e de esperança renovada. Senhor, agradeço por este dia. Agradeço por ter enviado Dave até minha porta. Agradeço pelas palavras que ele falou, que tocaram lugares dentro de mim que eu pensava estarem mortos. Ajuda-me a lembrar, amanhã e nos dias que virão, que ainda tenho propósito, que ainda posso fazer diferença, que ainda sou amada e importante para ti. Amém. Ela se deitou na cama, mas o sono não veio imediatamente. Sua mente estava agitada, repleta de pensamentos e sentimentos que há muito tempo não experimentava. Planos começavam a se formar. Ligaria para seus filhos amanhã mesmo, visitaria Dona Maria, a vizinha viúva que vivia 3 casas adiante, talvez organizaria um pequeno encontro para os idosos do vilarejo. Pela primeira vez em 2 anos, Benedita sentia-se animada com o amanhã. Pela primeira vez, tinha algo a esperar além do mesmo ciclo repetitivo de solidão e lamentos. Enquanto ela finalmente adormecia, um sorriso suave se formava em seus lábios enrugados. O primeiro sorriso verdadeiro em muito, muito tempo. Continue lendo para descobrir a surpreendente revelação que acontecerá pela manhã. Benedita acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela de seu quarto. Por um momento, desorientada, não se lembrou do que havia acontecido na noite anterior. Então, como uma onda, as memórias voltaram. David, a conversa, as histórias, as revelações. Ela se sentou na cama rapidamente, com uma energia que não sentia há anos. Seu primeiro pensamento foi verificar se tudo havia sido real ou apenas um sonho vivido. Vestiu-se apressadamente e saiu do quarto. A sala estava tranquila e banhada pela luz suave da manhã. O sofá estava vazio, os lençóis cuidadosamente dobrados e empilhados em uma ponta. Benedita sentiu um aperto no peito. David já havia partido? Ela caminhou até a cozinha e olhou pela janela dos fundos. Lá estava ele, no quintal, sentado no pequeno banco de madeira sob o pé de jabuticaba. Seus olhos estavam fechados e seus lábios se moviam silenciosamente. Estava orando. Benedita não quis interrompê-lo. Em vez disso, começou silenciosamente a preparar o café da manhã. Pegou os grãos de café que guardava em uma lata, moeu-os no moedor manual antigo e colocou água para ferver. O aroma rico do café começou a preencher a cozinha. Ela separou algumas fatias de pão caseiro que havia feito 2 dias antes, colocou manteiga em um prato pequeno e pegou um pote de geleia de goiaba que sua vizinha lhe dera no mês anterior. Arrumou tudo cuidadosamente na mesa, querendo que aquela última refeição com David fosse especial. Quando tudo estava pronto, ela foi até a porta dos fundos e a abriu levemente. David abriu os olhos como se tivesse sentido sua presença e sorriu ao vê-la. "Bom dia, dona Benedita. Espero não tê-la acordado muito cedo." Não. Eu que espero não ter interrompido suas orações." "Havia terminado", disse ele, levantando-se e caminhando em direção à casa. "Estava agradecendo por esta noite, por esta casa, por esta senhora bondosa que me acolheu." Eles entraram juntos e se sentaram à mesa. O café estava quente e aromático, o pão fresco, e a luz da manhã entrava pela janela, criando um ambiente acolhedor e pacífico. "Dormiu bem?" perguntou Benedita servindo o café. "Como não dormia há muito tempo."
respondeu David. Há algo especial no repouso que vem não apenas de uma cama confortável, mas de estar em um lugar onde se é verdadeiramente bem-vindo. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos. Benedita observava David discretamente, tentando gravar na memória cada detalhe daquele rosto, daqueles olhos, daquele sorriso gentil. Sabia que quando ele partisse, provavelmente nunca mais o veria, e a ideia lhe causava uma tristeza aguda. Dona Benedita, disse Dave, colocando sua xícara sobre a mesa. Há algo que gostaria de lhe dizer antes de partir. Ela sentiu seu coração acelerar. Sim, a senhora sabe que tudo o que conversamos ontem à noite não foram apenas palavras vazias, certo? Foram verdades que a senhora precisa lembrar e viver. Eu sei. E vou lembrar, prometo. Mas sei também que é fácil prometer algo no calor de uma emoção e difícil manter quando voltamos às rotinas de sempre. Por isso, quero lhe dar algo. David colocou a mão no bolso de sua túnica simples e tirou um pequeno objeto. Era uma pedra lisa e escura, do tamanho aproximado de uma moeda grande, com um furo no centro, através do qual passava um cordão simples de algodão. Isto parece uma coisa muito simples, disse ele, estendendo a pedra para Benedita. E mas quero que a senhora a mantenha como um lembrete. Benedita pegou a pedra. Era surpreendentemente pesada e quente ao toque, como se tivesse sido aquecida ao sol, embora David a tivesse tirado do bolso. Lembrete de quê? Perguntou ela. De que a senhora não está sozinha, de que sua vida tem propósito, de que cada novo dia é uma oportunidade de tocar a vida de alguém, mesmo de formas pequenas. Quando a solidão vier, e virá, porque essas coisas não desaparecem da noite para o dia, segure esta pedra. Lembre-se desta noite. Lembre-se de que houve um viajante que viu valor em sua senhora, que acreditou em sua senhora, que soube que a senhora ainda tinha muito a oferecer ao mundo. Benedita apertou a pedra contra o peito, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Vou guardá-la como um tesouro. E mais uma coisa, continuou David, quando a senhora tiver oportunidade, quero que passe esta pedra adiante. Passar adiante? Benedita estava confusa, mas o senhor disse que era para eu guardar. Por um tempo, sim. Mas quando a senhora encontrar alguém que esteja passando pelo que a senhora estava passando, alguém que perdeu a esperança, que esqueceu seu próprio valor, que se sente esquecido e sem propósito, quero que a senhora repasse esta pedra para essa pessoa. Conte a ela sobre nossa conversa. Conte as histórias que lhe contei. E peça que ela, quando chegar sua vez, também a passe adiante. É como uma corrente de esperança, disse Benedita, compreendendo. Exatamente. Porque veja, Dona Benedita, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não posso alcançar todas as pessoas que precisam ouvir estas mensagens. Mas a senhora pode. E a pessoa para quem a senhora passar a pedra também pode. E assim, um simples encontro em uma noite qualquer pode impactar dezenas, talvez centenas de vidas. Benedita olhou para a pedra em sua mão com um sentimento de reverência. Não era apenas uma pedra, era uma missão, uma responsabilidade, uma forma de transformar sua própria cura na cura de outros. Mas e se eu não souber o que dizer? Perguntou ela insegura. Diga o que está em seu coração. Compartilhe sua própria história, não da forma que ela era ontem, cheia de desespero, mas da forma como ela se tornará, cheia de renovação e propósito. Às vezes, o testemunho mais poderoso não é de alguém que nunca sofreu, mas de alguém que sofreu e encontrou uma saída. Eles permaneceram sentados por mais algum tempo, terminando o café e conversando sobre coisas cotidianas, o vilarejo, as estações do ano, os vizinhos, mas havia uma corrente subjacente de significado em cada palavra, como se mesmo as conversas mais mundanas carregassem agora um peso especial. Finalmente, quando o sol já estava mais alto no céu, David se levantou. É hora de eu partir.
O caminho me chama e há outras pessoas esperando, embora não saibam. Benedita se levantou também, sentindo o peso da despedida. Ela queria pedir que ele ficasse mais um dia, mais uma semana, para sempre. Mas sabia que não era assim que as coisas funcionavam. Pessoas especiais entram em nossas vidas por um tempo, deixam sua marca e então seguem em frente. Nossa tarefa não é prendê-las, mas honrar o que elas nos deram. Vou sentir muito sua falta, disse ela, sua voz embargada. Respirando fundo, Benedita começou a caminhar em direção à casa de Dona Maria. Seus passos eram hesitantes no início, mas ficaram mais firmes conforme avançava. A vizinha levantou os olhos, surpresa ao ver Benedita vindo em sua direção. "Bom dia, Dona Maria!" chamou Benedita, forçando sua voz a soar mais alegre do que estava acostumada. "Bom dia, Benedita", respondeu Maria com evidente surpresa. As duas raramente conversavam, além de acenos educados à distância. "Que manhã linda, não é?" disse Benedita, chegando ao portão da vizinha. "É sim", concordou Maria, ainda um pouco desconfiada com aquela aproximação inesperada. Houve um momento de silêncio constrangedor. Benedita se deu conta de que não sabia muito bem como proceder. Fazia tanto tempo que não iniciava uma conversa genuína com alguém que havia esquecido como fazer isso. "Eu estava pensando", começou ela, as palavras saindo um pouco atropeladas. "A senhora almoça sozinha todos os dias, não é? Eu também. E pensei que talvez pudéssemos almoçar juntas hoje, na minha casa ou na sua, como preferir. Não vai ser nada muito elaborado, mas..." Para sua surpresa, os olhos de Dona Maria se encheram de lágrimas. "Eu adoraria", disse a mulher, sua voz quebrando um pouco. "Sabe, Benedita, há dias em que não falo uma única palavra em voz alta. Só eu e o silêncio. Seria maravilhoso ter companhia." O coração de Benedita se apertou. Ela não estava sozinha em sua solidão. Havia outras pessoas, bem ali, a poucos metros de distância, passando pela mesma coisa. Como havia sido cega por tanto tempo. "Então está combinado", disse Benedita sorrindo genuinamente. "Meio-dia na minha casa, e não precisa trazer nada, só a si mesma." "Obrigada, Benedita. Não imagina o quanto isso significa para mim." Enquanto voltava para casa, Benedita sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Era como se, ao oferecer companhia a outra pessoa, ela mesma estivesse menos sozinha. David estava certo. Ao servir aos outros, preenchemos nosso próprio vazio. Ela passou o resto da manhã em uma atividade frenética que há muito tempo não sentia. Limpou a casa com um cuidado especial, preparou uma comida simples, mas feita com amor, arroz, feijão, frango ensopado e uma salada de legumes. Arrumou a mesa com uma toalha limpa, que não usava há meses, e colocou flores do jardim em um vaso improvisado. Enquanto trabalhava, cantarolava, algo que também não fazia há anos. As horas passaram rápido e logo Dona Maria estava batendo à porta. O almoço foi um sucesso. As duas mulheres conversaram sobre suas vidas, seus maridos falecidos, seus filhos distantes. Descobriram que tinham muito em comum, que haviam sido vizinhas por anos, mas essencialmente estranhas. Riam juntas de memórias antigas, choravam juntas por perdas compartilhadas e faziam planos para o futuro. Talvez pudessem fazer disso um hábito regular, almoçar juntas 2 vezes por semana. Quando Dona Maria foi embora, no meio da tarde, Benedita sentou-se no sofá, o mesmo sofá onde David havia dormido, e segurou a pedra que pendia em seu pescoço. Ela estava quente contra sua pele, como se pulsasse com vida própria. "Obrigada", sussurrou ela, não sabendo se estava falando com David, com Deus ou com ambos. "Obrigada por me mostrar que ainda há vida para ser vivida, que ainda há propósito para ser encontrado." Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Antônio, Benedita não se sentou em silêncio lamentoso assistindo televisão. Em vez disso, pegou papel e caneta.
relíquias de uma época em que as cartas eram a forma principal de comunicação, e começou a escrever. Querido Carlos, começou a carta para seu filho mais velho. Sei que estamos há muito tempo sem realmente conversar. Não, espere. Deixe-me ser mais honesta. Eu estive sem realmente conversar com você. Esperei que você tomasse a iniciativa e, quando não tomava, me ressentida. Mas percebi que isso não é justo. Você tem sua vida, suas responsabilidades, e eu nunca expressei o quanto sinto falta de você, de ouvir sua voz, de saber dos seus dias. Ela escreveu por horas, derramando os sentimentos que havia guardado, expressando o amor que havia assumido como óbvio demais para ser dito, fazendo perguntas genuínas sobre a vida de seus filhos em vez de apenas esperar que eles contassem. Escreveu 3 cartas, uma para cada filho, e planejou levá-las ao correio no dia seguinte. Quando finalmente foi dormir, bem depois da meia-noite, Benedita se ajoelhou ao lado da cama como sempre fazia. Mas sua oração foi completamente diferente. Senhor, hoje compreendi algo que deveria ter compreendido há muito tempo. O Senhor não me mantém aqui para sofrer, para definhar em solidão e autocomiseração. Me mantém aqui porque ainda tenho algo a oferecer, ainda tenho amor a dar, ainda tenho vidas a tocar. Perdoe-me por ter desperdiçado tanto tempo em lamento, quando poderia ter estado vivendo, amando, servindo. Obrigada por enviar David. Não sei quem ele realmente era. Às vezes tenho certeza de que era mais do que um simples viajante. Mas agradeço pela mensagem que ele trouxe. Ajude-me a honrá-la. Ajude-me a ser para outros o que ele foi para mim. Ajude-me a ver as oportunidades que estão bem diante dos meus olhos. E, Senhor, se for da tua vontade, cuida dele onde quer que esteja nesta noite. Abençoa seu caminho, protege seus passos e multiplica o impacto de suas palavras. Amém. Os meses seguintes foram de transformação profunda na vida de Benedita. O almoço semanal com Dona Maria se tornou uma instituição, e logo outras vizinhas idosas foram convidadas a participar. Aquele pequeno grupo de mulheres solitárias se tornou uma rede de apoio, onde cada uma podia compartilhar suas lutas, suas vitórias, suas memórias. Benedita começou a ensinar as mais jovens a cozinhar receitas tradicionais que estavam se perdendo. Organizou uma pequena feira artesanal onde as mulheres do vilarejo podiam vender seus trabalhos manuais. Visitava os doentes e os solitários, levando sempre uma palavra de conforto e um pouco de comida. Seus filhos, surpresos e tocados pelas cartas que receberam, começaram a ligar mais frequentemente. Carlos, o mais velho, até veio visitá-la com a família, e Benedita teve a alegria de realmente conhecer seus netos. Não como a vovó distante, mas como uma presença ativa e amorosa em suas vidas. Mas em meio a toda essa atividade e renovação, Benedita nunca esqueceu da pedra que carregava ao pescoço, nem da promessa que havia feito a David. Ela sabia que um dia teria que passá-la adiante. Apenas aguardava o momento certo, a pessoa certa. Esse momento chegou em uma tarde cinzenta de inverno, quase 8 meses depois da visita de David. Benedita estava voltando da feira, seus braços carregados com sacolas, quando viu uma jovem mulher sentada na praça central do vilarejo. A moça não devia ter mais de 30 anos, mas havia em seus olhos uma exaustão que ia muito além do físico. Ela segurava uma criança pequena no colo, uma menina de talvez 2 anos, dormindo tranquilamente, enquanto outras 2 crianças, aparentando ter 4 e 6 anos, brincavam no chão de terra perto dela com gravetos e pedras. As roupas da mulher estavam limpas, mas muito gastas, remendadas em vários lugares. Suas malas, 2 mochilas surradas e uma sacola de plástico estavam ao seu lado. Era óbvio que estava viajando, possivelmente fugindo de algo. Benedita parou
e observou a cena por um momento. Havia algo na postura da mulher, os ombros caídos, o olhar perdido no horizonte, a expressão de quem chegou ao fim de suas forças, que tocou profundamente seu coração. Era o mesmo olhar que ela mesma deve ter carregado por tanto tempo. «Boa tarde», disse Benedita, aproximando-se gentilmente para não assustar a mulher. A jovem levantou os olhos, imediatamente defensiva. «Boa tarde», respondeu cautelosamente. «Não quero incomodá-la», apressou-se Benedita, «mas notei que a senhora parece estar viajando com suas crianças. Estão procurando alguém aqui no vilarejo?» A mulher hesitou, claramente dividida entre a necessidade de ajuda e o medo de confiar em estranhos. «Não», disse finalmente. Estávamos apenas passando, descansando um pouco antes de continuar.» «Para onde vão?» perguntou Benedita. Seu tom não era de curiosidade invasiva, mas de genuína preocupação. «Para qualquer lugar que seja longe de onde viemos», respondeu a mulher, e havia tanto cansaço e dor naquelas palavras que Benedita sentiu seu coração se apertar. «Já comeram hoje?» A mulher baixou os olhos. «As crianças, sim, não é importante». Benedita reconheceu aquele sacrifício. A mãe que passa fome para alimentar os filhos. Ela mesma havia feito isso inúmeras vezes quando seus próprios filhos eram pequenos. «Meu nome é Benedita», apresentou-se. «Moro aqui perto. Tenho comida em casa, um lugar quente onde a senhora e as crianças podem descansar adequadamente. Não estou pedindo nada em troca, nem fazendo perguntas que a senhora não queira responder. Apenas oferecendo o que posso oferecer.» A mulher a estudou por um longo momento, procurando sinais de falsidade ou intenções ocultas. Mas tudo o que viu no rosto enrugado de Benedita foi bondade genuína e compreensão. «Por que faria isso por nós? Nem nos conhece.» «Porque alguém fez o mesmo por mim uma vez», respondeu Benedita simplesmente. «E porque sei como é estar no fim de suas forças, achando que não há saída, que não há bondade no mundo.» Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da jovem mulher. «Eu não sei o que dizer.» «Diga sim», sorriu Benedita. «Venha, vamos para um lugar onde a senhora possa baixar a guarda por um momento.» A mulher se apresentou como Adriana. Benedita ajudou-a a carregar as mochilas, enquanto Adriana segurava a bebê ainda dormindo e chamava as outras duas crianças, Lucas e Sofia. O caminho até a casa de Benedita foi curto, mas Adriana tropeçou várias vezes, a exaustão finalmente cobrando seu preço. Dentro da casa, Benedita acomodou a família na sala, trouxe água fresca e rapidamente preparou pratos abundantes de comida, sopa quente, pão, frutas. As crianças comeram com o apetite voraz de quem não teve uma refeição adequada em dias. Adriana, após relutância inicial, também comeu, lágrimas silenciosas caindo, enquanto o alimento e o calor começavam a trazer algum conforto. Depois que todos comeram, Benedita preparou um banho quente para Adriana e as crianças, forneceu roupas limpas que havia guardado de quando seus próprios filhos eram pequenos e arrumou os quartos para que pudessem descansar adequadamente. Quando as crianças finalmente dormiram, as três compartilhando a cama do quarto de hóspedes que Benedita havia preparado especialmente para ocasiões como essa, Adriana e Benedita se sentaram à mesa da cozinha, xícaras de chá quente entre elas. «Não precisa me contar nada se não quiser», disse Benedita gentilmente. «Mas se quiser falar, estou aqui para ouvir, sem julgamento, sem conselhos não solicitados, apenas ouvir.» E Adriana contou. Contou sobre o marido abusivo que ela finalmente teve coragem de deixar, sobre como fugiu no meio da noite com as 3 crianças e o pouco que conseguiu carregar, sobre como estava tentando chegar à casa de uma prima distante em outro estado. Mas o dinheiro havia acabado e ela não sabia como continuar. Sobre o medo constante de ser encontrada e forçada a voltar. Sobre a vergonha de ter chegado àquele ponto, de ter que depender da bondade de estranhos. Benedita ouviu tudo sem interromper,
segurando as mãos de Adriana sobre a mesa, deixando que a mulher mais jovem descarregasse todo o peso que havia estado carregando sozinha. Sinto que falhei, soluçou Adriana. Como mãe, como esposa, como pessoa, devia ter sido mais forte, mais esperta. Devia ter conseguido prover melhor para meus filhos. Adriana, disse Benedita firmemente, mas com amor. A senhora não falhou, a senhora sobreviveu. A senhora teve a coragem de sair de uma situação impossível para proteger seus filhos. A senhora caminhou com 3 crianças pequenas, sem dinheiro, sem apoio, mas continuou indo. Isso não é fracasso, isso é uma das coisas mais corajosas que já vi. Mas não sei o que fazer agora, admitiu Adriana. Como vou continuar? Como vou cuidar delas? Benedita ficou em silêncio por um momento e então sentiu o peso da pedra contra seu peito. Era a hora. Este era o momento para o qual havia guardado. Deixe-me contar uma história, disse Benedita. Há alguns meses eu estava em um lugar muito escuro em minha vida. Não estava fugindo de um marido abusivo como a senhora, mas estava fugindo da vida em si. Havia perdido meu marido, meus filhos estavam longe, e eu me sentia completamente sem propósito, sem valor. Estava apenas esperando a morte, dia após dia. Adriana escutou atentamente, enquanto Benedita relatava a noite em que David apareceu, as conversas que tiveram, as lições que ele ensinou, e como aquele encontro havia transformado completamente sua perspectiva. E antes de partir, continuou Benedita, tirando a pedra de seu pescoço, ele me deu isto, uma pedra simples, mas que carregava um lembrete poderoso, que nunca estamos verdadeiramente sozinhos, que sempre há esperança, que sempre há propósito. Ela colocou a pedra sobre a mesa, entre elas. À luz fraca da cozinha, a pedra parecia brilhar suavemente. David me pediu que, quando chegasse o momento certo, eu passasse esta pedra para alguém que precisasse da mesma mensagem que eu precisei. E desde então tenho esperado, procurando a pessoa certa. Hoje, quando vi a senhora na praça, soube que era a senhora. Adriana olhou para a pedra, depois para Benedita, seus olhos cheios de emoção. Eu não posso aceitar. É claramente algo muito precioso para a senhora. É precioso, concordou Benedita, mas seu valor não está em ser guardado, mas em ser compartilhado. Assim como David compartilhou comigo, e assim como estou compartilhando com a senhora, um dia a senhora também passará esta pedra adiante. Para outra alma que esteja em desespero, que tenha perdido a esperança, que precise ser lembrada de que vale a pena continuar. Com mãos trêmulas, Adriana pegou a pedra. No momento em que seus dedos a tocaram, ela sentiu aquele mesmo calor estranho que Benedita havia sentido. 5 anos depois, Benedita estava em seu jardim novamente, desta vez cercada por um grupo de crianças da vizinhança. Aos 81 anos, ela havia se tornado a vovó não oficial de praticamente todas as crianças do vilarejo. Ela estava contando a eles uma história. Não uma história comum de príncipes e princesas, mas a história de David, adaptada para que mentes jovens pudessem compreender. E então, disse ela, sua voz ainda forte apesar da idade, o viajante disse à senhora solitária, você não é inútil, você é preciosa e ainda tem muito amor para dar ao mundo. E a senhora era você, vovó Bene? Perguntou uma menina de 7 anos, seus olhos arregalados de fascínio. Sim, minha querida, era eu. E o viajante era de verdade um anjo? Benedita sorriu, aquele sorriso misterioso que havia se tornado sua marca. O que você acha? Eu acho que sim, exclamou o menino, porque só um anjo poderia fazer alguém mudar tanto. Disse Benedita gentilmente. Talvez ele fosse apenas um homem muito sábio, que soube enxergar o que eu havia esquecido sobre mim mesma. Às vezes, precisamos de alguém que seja um espelho, mostrando quem realmente somos, sob toda a dor e dúvida. As crianças refletiram sobre aquilo, cada uma tentando entender com suas capacidades ainda em desenvolvimento. Vovó Bene, perguntou outra menina,
A pedra mágica ainda existe? Existe sim. Está viajando pelo mundo, passando de pessoa para pessoa, cada uma sendo curada, cada uma passando adiante. Eu quero uma pedra mágica, disse o menino. Ah, mas você não precisa de uma pedra física, meu querido, explicou Benedita. O que a pedra representava, amor, esperança, propósito, isso você pode carregar em seu coração sempre. E pode passar para outros através de suas ações, suas palavras, sua bondade. Como? Bem, quando vir alguém sozinho no recreio, vá convidar para brincar. Quando vir alguém triste, pergunte se está tudo bem. Quando tiver mais do que precisa, compartilhe com quem tem menos. Essas são formas de passar adiante a mensagem da pedra. As crianças foram embora, eventualmente, suas cabeças cheias de pensamentos sobre bondade, propósito e pedras mágicas. Benedita ficou ali sentada, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e roxo. Dona Maria veio se juntar a ela, trazendo 2 xícaras de chá. Aos 85 anos, ela se movia ainda mais devagar que Benedita, mas sua mente era afiada e seu espírito jovial. Você está plantando sementes nessas crianças, observou Maria, sentando-se cuidadosamente ao lado da amiga. Espero que sim. Se ao menos uma delas lembrar dessas lições quando crescer, se ao menos uma usar isso para fazer diferença na vida de alguém, então valeu a pena. Você sabe que se tornou uma lenda por aqui, não sabe? Disse Maria com um sorriso. As pessoas falam sobre você em toda a região. Dona Benedita, a mulher que transformou todo um vilarejo com amor. Benedita riu. Que exagero! Eu apenas fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, cuidar uns dos outros. Mas a maioria não faz. Essa é a diferença. Elas ficaram em silêncio confortável por um tempo, apenas apreciando a companhia uma da outra e a beleza da tarde. Maria, disse Benedita eventualmente, posso te perguntar algo? Claro. Você se lembra de como éramos antes? Antes de tudo isso começar, eu isolada em minha casa, você na sua, ambas apenas esperando a morte? Lembro, respondeu Maria, sua voz ficando mais séria. Não eram dias bons. E agora? Agora, Maria pegou a mão de Benedita, agora tenho uma razão para acordar todas as manhãs. Tenho amigas, propósito, alegria. Tenho uma vida novamente, não apenas uma existência. Eu também, disse Benedita suavemente. E pensar que tudo mudou por causa de uma escolha, a escolha de abrir minha porta para um estranho em vez de deixá-la fechada com medo. Uma escolha de coragem. De fé, corrigiu Benedita. Coragem e fé, e também de simplesmente lembrar de ser humana, de se importar com outro ser humano. Naquela noite, antes de dormir, Benedita pegou um caderno que havia começado a manter alguns anos antes. Nele, ela registrava histórias, não apenas a dela e de David, mas de todas as pessoas que haviam sido tocadas pela corrente que ele iniciara. Havia páginas sobre Adriana e suas filhas, sobre as mulheres do grupo, sobre visitantes que haviam passado por sua porta e seguido em frente transformados. Havia cartas coladas entre as páginas, fotografias, pequenas memórias preservadas. Ela folheou lentamente, lendo trechos aqui e ali, sorrindo com algumas memórias, chorando com outras. Era um testamento vivo do poder do amor em ação. Na última página escrita, ela adicionou uma nova entrada. Hoje contei a história de Davi às crianças. Vi seus olhos brilharem com a possibilidade, com a esperança, com o entendimento de que podem fazer diferença não importa quão jovens sejam. Plantei sementes. Agora oro para que cresçam e floresçam. Tenho 81 anos agora. Meu corpo está cansado, minhas articulações doem, minha visão não é mais tão boa. Mas meu espírito está mais vivo do que nunca. Descobri o segredo que David tentou me ensinar naquela primeira noite. A vida não é medida em anos, mas em momentos de significado, em conexões feitas, em amor compartilhado, em vidas tocadas. Não sei quanto tempo ainda tenho aqui.
Pode ser um dia, pode ser 10 anos, mas sei que cada dia que me é dado será vivido com propósito, com gratidão, com amor. Porque essa é a única forma de honrar o presente que David me deu. Não desperdiçá-lo, mas usá-lo plena e completamente. E quando finalmente chegar minha hora de partir, sei que irei em paz, sabendo que deixo o mundo um pouco melhor do que o encontrei. Não através de grandes feitos ou reconhecimento público, mas através de pequenos atos de bondade multiplicados ao longo dos anos. Obrigada, David, onde quer que esteja. Em algum lugar, em alguma estrada empoeirada, um viajante com um bordão de madeira caminhava sob o sol do meio-dia. Ele havia envelhecido, ou talvez apenas escolhido parecer mais velho para se adaptar ao contexto. Ou talvez nunca envelhecesse de verdade. David, se esse era realmente seu nome, parou em um ponto alto da estrada e olhou para trás, não com os olhos, mas com aquela visão interior que via muito além do físico. Ele podia ver as linhas de luz conectando vidas transformadas, formando uma rede intrincada e bela que se estendia por todo o continente. Uma linha começava em Santa Clara, com Benedita, e se ramificava para Adriana, que se ramificava para Camila, que se ramificava para Isabela, e assim por diante, cada linha criando novas ramificações, cada conexão gerando novas conexões. E não eram apenas as pessoas que haviam segurado a pedra física, eram todas as vidas tocadas por aquelas pessoas, e as vidas tocadas por essas, em círculos cada vez maiores de impacto. Um sorriso tocou os lábios de David. Este era o plano desde o início, não salvar o mundo sozinho, o que seria impossível mesmo para ele, mas plantar sementes em corações férteis e deixá-las crescer, multiplicar, espalhar. Bem feito, Benedita, murmurou ele para o vento. Bem feito, boa e fiel serva. Você pegou os 5 talentos que lhe dei e os multiplicou em 5.000. Ele continuou caminhando. Havia outras estradas a percorrer, outros corações solitários a encontrar, outras sementes a plantar. Sua jornada nunca terminava, mas cada parada, cada encontro valia cada passo. Porque no final não se tratava de grandes milagres ou sinais do céu. Tratava-se de pequenos atos de bondade multiplicados infinitamente. Tratava-se de portas abertas, quando seria mais fácil mantê-las fechadas. Tratava-se de ver Cristo no estranho, no solitário, no desprezado e servi-lo através deles. Esta era a verdadeira magia. Esta era a verdadeira transformação. E continuaria geração após geração, enquanto houvesse pessoas dispostas a abrir suas portas, estender suas mãos e passar adiante o amor que haviam recebido. Call to Action, CTA. Esta história não precisa terminar aqui. Na verdade, ela não pode terminar aqui. Você pode ser a próxima Benedita. Olhe ao seu redor. Há alguém em sua vida que está solitário, desvalorizado, perdido. Um vizinho idoso que ninguém visita? Um colega de trabalho que sempre almoça sozinho? Uma pessoa em situação de rua que você passa todos os dias? O que você faria se David batesse à sua porta hoje? Mais importante, o que você faria se percebesse que David já bateu, disfarçado no rosto de alguém que precisa de você? E talvez, apenas talvez, um dia você também receberá uma visita de alguém extraordinário, um viajante com um bordão, ou um anjo disfarçado, ou Cristo himself caminhando em sua estrada. Mas você não precisa esperar por sinais sobrenaturais. O divino já está presente nas oportunidades cotidianas de amor que você escolhe ver ou ignorar. Fica com Deus.